Olá, gente linda! Estamos começando agora mais um programa Arte na Rede com Caterine Beltrão. A obra de hoje, de Edith Blanc, é um óleo sobre cartolina preta dos anos 60, intitulada A Leitura 2. Que coisa engraçada, a leitura, né? Deve ter a ver com livros. Pois é da série Livros, com mais de 40 obras. Não foi fácil a escolha dessa obra nessa quantidade total, né? E vamos agora apresentar o nosso convidado. Aliás, hoje é a nossa convidada. E será que ela tem alguma coisa a ver com livros? Pois é. Ela é formada em Letras e Administração de Empresas. Ela também tem especialização em língua inglesa, em literatura de língua portuguesa e em tradução. Aliás, ela é tradutora há quase 20 anos. E também é escritora desde 2011. E ela também está à frente da editora In Media Res, aqui de Nova Friburgo. Seja muito bem-vinda, Ana Beatriz Manier. Obrigada, Caterine. É um prazer estar aqui com você. Que bom, né? Hoje vamos ter muita escrita, hein? Muitos livros. Muito papo aqui com o livro, né? Exatamente. Bom, eu gostaria de saber, Ana, como que foi a sua trajetória, né? Desde quando você começou a pensar e começou a dizer, bom, vou me formar em letras, vou me formar em administração de empresas, por que essas duas? Até chegar na editora, né? Que é a atividade, me parece, mais recente. Tem um longo caminho aí, mas vamos lá. A minha escolha por administração de empresas se deu por causa da minha atividade profissional na época. Eu trabalhava na Torrento, antiga Torrento aqui em Friburgo. Sim. Trabalhava na parte administrativa e eu gostava muito do que eu fazia, eu já estava muito envolvida. E tinha 20 e poucos anos, 22 anos acho, e eu já tinha pensado em fazer letras quando eu era um pouquinho mais nova, mas eu não queria dar aula, eu não queria ir para a escola, para a sala de aula de escola. Então eu aguardei para ver o que eu ia querer fazer. E quando eu me envolvi nesse trabalho administrativo da Torrento, eu resolvi que era administração que eu queria. E fiz administração e foi muito bom. Me ajudou, com certeza, te deu uma base, que a administração é geral. Me deu uma base e eu viajava muito pela empresa, eu fazia muita feira, não estava só na cidade, isso me deu assim, muita desenvoltura também, isso foi bom, me deu uma experiência de vida muito boa. Me fez ter conhecimento administrativo, né, de empresa e depois, quando eu saí da Torta, fui para a Sinimbu e trabalhei também nessa parte, trabalhei já com marketing. E me deu, assim, o curso de administração me deu muita vivência, me fez ficar uma pessoa, assim, que gostava de desbravar os lugares. Então foi, digamos, a sua primeira, no caso, foi a sua primeira formação. Foi a minha primeira formação e por eu já estar envolvida nesse meio. Isso. E depois, por tempo, foi passando, eu fui trabalhando sempre nessa área e, como eu te falei, eu viajava muito, eu ia fazer muita feira fora. Eu ficava muitos dias fora de casa e isso começou a me incomodar. Chegou um dado momento lá depois quando você fala fora, onde exatamente? Eu ficava muito em São Paulo, fazia muita feira em São Paulo, eu fazia pesquisa de mercado em São Paulo. Então, às vezes, eu ficava assim 10 dias em São Paulo. E embora eu adore São Paulo, eu gosto de viajar, eu gosto do Rio, eu gosto de Minas, eu gosto mesmo de andar. Mas aquilo naquela época, para mim, não estava muito bom. Eu ficar tanto tempo assim fora e era com muita frequência e aquilo me exauria muito. Era um trabalho assim bem puxado também. Eu fazia, quando eu estava na Sinimbu, eu trabalhava com marketing, com vendas. A gente era o departamento de comunicação. Então eu ficava assim, eu preparava as feiras que a gente participava, FENIT, FENATEC, Feira de Natal, Feira de Papelaria. Então o meu trabalho assim, o ano inteiro era isso e era bem exaustivo. Você saía de uma, entrava em outra. Isso aí, eu vivia em feira.
Então eu vivia na estrada ou no céu, né, em Ponte Aérea. Quando tinha o trem de prata, no trem. Mas aí isso me cansou um pouco, assim. E eu sempre tive uma chamada para idiomas, para literatura. Eu sempre tive isso comigo. E eu tinha uns 25 anos, 27 anos. Eu pensei, eu quero fazer isso o resto da minha vida? Não quero, quero fazer outra coisa. E aí eu novamente, o que eu vou querer fazer, né? E aí me veio essa vontade de partir para a literatura, essa vontade de fazer uma outra faculdade, de fazer letras, que eu não tinha feito então. E a parte de tradução, que eu juntei o meu gosto pelo idioma, eu já falava inglês nessa época, e como juntar a literatura e o idioma, a tradução. Tradução, perfeito. E aí eu passei, antes disso, desculpa, fiz um salto aqui, eu tive quando eu resolvi que eu não queria mais trabalhar naquele ritmo, né, que eu estava na Sinimbu. Não porque eu não gostasse da empresa, eu gostava muito, mas você essa queria coisa outra cansativa, coisa, né? Eu abri uma loja de material artístico. A minha mãe era artista plástica, né, sempre foi, e ela reclamava muito que Friburgo, na época, não tinha material, não tinha onde comprar tinta, não tinha onde comprar pincel, tela. Isso foi quando? Você lembra, assim, mais ou menos, né? Porque foi antes de letras, pelo visto. Isso foi 89, 90, 92, por aí. Foi quando eu tive a loja. E aí eu fiquei 4 anos com essa loja de material artístico, tinha uma sócia e a gente trabalhava basicamente com o mercado de Friburgo. Eu juntei a minha loja depois com uma outra loja de presentes, uma loja de material de festa. A loja cresceu muito. Mas aí é o que eu te falei, eu já tinha aquele chamado de literatura, né? De idiomas e de literatura. Fazer, né? Em algum momento. Então foi nessa época que eu falei assim, bom, eu acho que eu quero mesmo esse caminho aqui. E aí eu vendi a minha parte da loja e fui para o Rio, para a PUC, para fazer tradução, para estudar tradução lá. Beleza. Aí foi, digamos, uma terceira etapa, né? Então, administração, letras, junto praticamente com a letras tradução. Veio depois dessa loja. Sim, pois é. Veio depois. Tá. E a editora? Veio recente. A editora veio agora em 2017, finalzinho de 2017. Veio também tudo na sequência. Uma coisa foi levando a outra, né? A tradução, que eu fiquei muitos anos traduzindo, fiquei 17 anos só traduzindo. Não, porque tem a escritora que pois a tradução me levou para a escrita e a escrita me levou para a editora. Quer dizer, é um caminho que, para quem, sem seu relato, parece um negócio meio assim, como assim? E mas todos são interligados. Exatamente. Né? Quando você fala, né, relata, a gente percebe uma continuidade que coerente, né? Que dá para entender perfeitamente que isso é possível, né? É possível e é salutar, né? E no meio disso tudo, eu também sempre gostei de dar aula. Não em escola, eu não tinha vontade de dar aula em escola, assim, pegar a turma de 30, 40 adolescentes ou crianças, eu sentia que não era esse o caminho para mim. Mas eu já falava inglês bem e eu sentia falta também disso, porque o trabalho de tradutora e o trabalho de escritora é um trabalho recluso, um trabalho eu comigo, né? Você muito sozinha. Exato. E eu tenho uma parte minha que é expansiva e eu senti muita falta de contato com as pessoas, então eu comecei a dava aula em cursos de inglês. Então eu ia sempre levando as coisas, né? Assim, os meus dois lados ficavam satisfeitos. O meu lado mais fechado, que eu também tenho necessidade de introspecção, eu dava conta com tradução, com escrita. E o outro lado expansivo com a sala de aula. E a coisa da arte foi praticamente dentro daquilo que a sua mãe, a ligação, né, que você teve com o que a sua mãe fazia e tal, que você então abriu essa loja, digamos. Desde muito pequena, né? Desde que eu me entendo por gente, eu lembro da mamãe em frente a um cavalete pintando, perfeito, né? Perfeito. E uma época que a gente morou no Rio Grande do Sul, ela fazia retratos assim de senhoras da sociedade lá onde a gente morava.
E eu lembro das pessoas iam lá em casa, no ateliê da mamãe, ela pintando o retrato das isso pessoas. para uma criança, né, enfim, ou para uma jovem. Eu achava muito bacana, né? Não, eu posava, você não posou muito com a sua avó, eu posava muito com a minha mãe. Então isso aí marca, né? Só que você gostava de posar, eu não gostava não. Meus pais são todos com cara de choro. Eu adorava. Eu tava assim com o cara chorando, assim, que eu não gostava de posar. Bom, gente, pois é, né? O tempo é um problema, né? Aquela administração do tempo na TV. E a gente está terminando o primeiro bloco e logo, só uma pausa, nós vamos para o segundo bloco. Até já!